Olá, tudo bem com vocês? Inscrição feita? Já estão de olho nos outros vídeos do canal? Gente, tem muita coisa legal. Vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena se inscrever. Custa nada, não é? Não esquece do like, hein? Bom, para quem não lembra, professora Nath, falando de literatura aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre uma obra nova que está sendo cobrada na Unicamp. Ai, uma obra do nosso querido Machadão. Ai, adoro Machadão. Vocês gostam dele? Não sei, né? Talvez não muito, mas... ou talvez muito. Mas é interessante, gosto bastante. Olha só, seguinte, hoje nós vamos trabalhar com uma obra bem diferente do Machado que nós conhecemos no colégio, que nós ouvimos falar do Bentinho e de tantos outros personagens marcantes, né, da carreira do Machado de Assis. Hoje nós vamos falar sobre um outro gênero textual que não aqueles que nós estamos acostumados a tratar. Por quê? Nós sempre comentamos dos contos do Machado, dos romances do Machado. Hoje o assunto é crônica, hoje o assunto é outro. Hoje nós vamos tratar de uma cara diferente do Machado, né? Uma cara com a qual nós não estamos assim tão acostumados. Mas é bem bacana também, é bem legal, uma obra muito boa. O Machado é um autor de muita qualidade, então nós não vamos nos decepcionar com essa apresentação, certo? Olha só, essa obra ela é lançada inicialmente em 1990. Aí vocês vão dizer para mim, oi? Mas o Machado, ó, tinha morrido há tempos? Como assim em 1990? Então, acontece que durante a sua trajetória como escritor, o Machado, ele escreveu muitos textos. Ele tem, assim, uma variedade enorme de gêneros textuais produzidos, né? Textos publicados de formas diferentes, enfim, e nós sabemos que ele teve uma passagem marcante por jornais, né? Ele escreveu para os jornais. Então, essa obra, ela na verdade é um compilado, né? Uma junção de algumas crônicas que foram publicadas pelo Machado ao longo de um período, certo? Então, olha só, esses textos, na verdade, eles foram publicados na Gazeta de Notícias, que era um jornal bastante importante do Rio de Janeiro, né, no período em que ele produzia. E essa obra, Bons Dias, ela conta com 49 crônicas que foram escritas entre 1888 e 1889. E aí, meus queridos, é importante lembrarmos de algumas nuances aí, né, de algumas coisas. Por quê? Por exemplo, quando nós estudamos o romantismo, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos um momento, né, que a poesia, já do final do período romântico, se envolve com questões da república, da abolição da escravatura e etc. E a gente sabe também que, temporalmente falando, esses acontecimentos não rolam definitivamente durante o período do romantismo. Na verdade, eles vão acontecer já no período do realismo. Então, o realismo começa em 1881, vai até 1890, por aí. Na verdade, as tendências realistas, elas permanecem ainda por algum tempo, né? Então, o que nós temos aqui é um Machado que está escrevendo um outro tipo de texto, mas que está trabalhando com exatamente esses dois assuntos, né? Esses dois fatores, que é a questão da abolição e tudo que envolve ali, né? Esse buchicho aí, e também a questão da República, e que envolve outro buchicho, né? Então, nós temos os assuntos do momento sendo tratados aí em Bons Dias. Bom, pensando, né, sobre o texto, pensando sobre essa cara nova do Machado, o que a gente tem de interessante? O que a gente tem de diferente, de fato, né? Bom, quando nós pensamos no conto, nós estamos tratando de um gênero textual que expõe uma construção curta, né, que tem uma célula de ação, então a gente, né, assiste aos personagens se envolvendo em uma trama apenas, e é uma curta duração, então a gente também acompanha rapidamente o desenlace ali, o desenrolar das coisas e a sua conclusão. Conto. Só que a ficção, conto pode ter esse apelo para questões não explicáveis exatamente, né? E tá tudo bem, né? Não tem problema algum. Quando
nós pensamos no romance, nós pensamos em um gênero extenso, né? Em um gênero que tem algumas células de ações ali, tem muitos personagens ou vários personagens, né? E as coisas vão acontecendo em um decorrer mais lento. Bom, o que é a crônica entre esses gêneros, né? Dentro desse rol de especificações, como é a crônica? Bom, a crônica, ela tem origem num sentido de tempo, né? Sentido de tempo mesmo. Cronos, tempo, crônica, também diz respeito ao tempo. De modo que lá atrás, pensem bem, no período do humanismo em Portugal, quando nós tínhamos lá a figura do Fernão Lopes, né? Fernão Lopes, aquele que ficou responsável por cuidar da Torre do Tombo. O que é a Torre do Tombo? É aquele espaço em que os documentos referentes a Portugal estão guardados. Inclusive, uma fofoca. Foi na Torre do Tombo que a carta de achamento do Brasil ficou guardadinha. E aí depois que se descobriu ela lá de novo, né? Mas era uma carta em sigilo, então ela ficou guardada lá por bastante tempo e tal. E é a Torre do Tombo, é o lugar em que a gente tem toda a documentação do Reino de Portugal e de Portugal, enfim. Acontece que no período do humanismo, o Fernão Lopes foi nomeado como cronista da coroa. Então, lá naquele tempo passado, a crônica, o ser cronista, significava o quê? Qual era a função do Fernão Lopes? A função dele era de pôr em crônica os acontecimentos do Reino de Portugal. Então, ele tinha que, na verdade, registrar esses acontecimentos, relatar esses acontecimentos. A função dele, naquele período, como cronista da coroa, era mais semelhante à função de um historiador hoje. Então, esse pôr em crônica era fazer esses registros cronológicos, né, e mais detalhados a respeito dos acontecimentos. Então, essa era a função dele. Hoje, ou no período do Machado, ser cronista é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ser cronista significa você registrar, você captar acontecimentos, assim, inicialmente banais e transformar isso em coisas interessantes. Essa é a ideia do cronista, né? Essa é a função do cronista, de captar acontecimentos do cotidiano, situações ali corriqueiras, que todo mundo olha com o mesmo olho. Sabe quando você olha para uma situação e é sempre do mesmo jeito? Mas tem um quê de diferente ali. Quem traz esse quê de diferente é o cronista. Ele que olha com outros olhos para as coisas que todo mundo vê do mesmo jeito. E aí ele desacostuma esse acontecimento. Só que não tem coisas surreais, sobrenaturais ou qualquer coisa assim. São acontecimentos normativos mesmo, que se não aconteceram de verdade, poderiam acontecer com qualquer um, né? Então tem essa ideia desse pé no chão, né? Dessa coisa da crônica ser pautada no real. Mas tem mais um detalhe interessante, que é a veiculação da crônica. Como assim? Bom, os contos, os romances, foram publicados à sua maneira, né? Alguns romances inicialmente foram publicados em folhetim, no jornal, os contos foram publicados em jornais, em revistas, né? Em obras mesmo, em coletâneas. E tudo bem, mas a crônica, como que ela é publicada? Qual é o espaço, né, natural dela de surgimento e de publicação? É o jornal. Então, quando nós olhamos para essa obra do Machado, nós estamos olhando para textos que foram publicados no jornal, conforme eu já falei com vocês aqui, mas a característica da crônica se mantém essa. Então, hoje, se nós buscarmos nos jornais, nós vamos notar a existência de colunas diárias ou colunas semanais em que crônicas são publicadas a respeito dos acontecimentos do dia a dia. Bom, levando em consideração que ultimamente tem acontecido coisas assim malucas, talvez a crônica até tenha, né, essa característica de trazer alguns acontecimentos bem malucos atualmente falando, né? Mas são reais, né? Malucos ou não, são reais. E dentro do jornal,
a crônica ela se mostra como sendo um respiro, né? Por quê? Quando nós olhamos o noticiário, uma porção de coisas ruins estão ali. E aí quando a gente lê a crônica, ela muitas vezes traz a questão de ser engraçada ou lírica, né? Então, ela sempre busca no leitor alguma coisa que possa tirá-lo dessa normatividade, né? Dessa coisa cansada, que é o dia a dia repetitivo, principalmente em relação às coisas ruins. Então, hoje a gente tem esse olhar para a crônica. No momento do Machado, era algo novo, né? Então, as pessoas estavam aprendendo a lidar com esse gênero. Mas ele publicou muitas crônicas, muitas mesmo. Só algumas é que foram selecionadas para composição de Bons Dias. Bom, sendo assim, nós então estamos falando de textos que foram escritos, né, em um período de movimentação muito intensa no Brasil, né, que é esse período de proclamação da República, de abolição da escravatura, lembrando que a abolição aconteceu em 1888 e a República foi proclamada em 1889, certo? Então, é justamente o período de escrita dos textos, né? Então, nós estamos tratando disso. Significa que, quando nós vamos passar pelas leituras, né, vamos fazer as leituras desses textos, então nós vamos perceber a recorrência dessas temáticas, né? E aí é interessante o seguinte, em relação à abolição da escravatura, poxa vida, nós temos um Machado bastante frutífero, né? Nós temos um Machado bem envolvido com a questão. Inclusive, na obra, na edição, aliás, que foi lançada pela editora da Unicamp, existe uma foto em que está a princesa Isabel, que foi quem assinou, né, a lei, e aí tem várias pessoas que estão ali no entorno dela, né, festejando essa decisão, essa assinatura, enfim, e entre essas pessoas dá pra gente ver um pedacinho assim do Machado. Então ele está comemorando a abolição, porque ele compartilhava, né, desse pensamento. Então essa questão ela aparece nos textos, sim, e nós entendemos que já foi tratado em outros momentos. Queridos, voltem um pouquinho. Lembrem, por exemplo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que nós temos ali naquela obra, que é a primeira, né, a obra que abre o realismo no Brasil, o que nós temos ali que trata dessa questão da escravidão ou da abolição, enfim. É muito claro para nós, acredito eu, que a situação vivida pelo Brás Cubas com o seu garoto Prudêncio, né, fica muito explícito esse tratamento ruim, né, que se tem em relação ao negro no Brasil. Então, o Prudêncio, ele é, assim, absurdamente maltratado pelo menino Brás. E não existe uma intenção por parte do pai do Brás Cubas de repreender aquilo no filho, imagina. Ele deixa, né? O Brás Cubas, ele mente para a mãe, dizendo que uma escrava acabou talhando um doce, né? Estragando o doce para não dar um pouco para ele. E aí essa escrava vai ser castigada, porque era assim que as coisas funcionavam. Então ele tem essa coisa de um tratamento péssimo para com os negros e que vem sendo apresentado na obra como algo comum. Então é um ponto que é muito tratado na obra do Machado. Tem um conto, inclusive, chamado O Caso da Vara, algo assim, que o garoto precisa de um favor da madrinha e a madrinha quer castigar uma criada negra. E aí ele fica entre pegar a vara para que a madrinha castigue a menina ou não pegar a vara. E aí, tudo bem, né? É uma garota negra, então ele entrega a vara. E aí a gente tem esse tratamento da temática da abolição, muito presente dentro da obra do Machado. Então, sim, ele era alguém que compartilhava desses ideais da abolição. Então, essas questões elas vão aparecendo. É interessante que as crônicas do Machado não eram assinadas pelo Machado de Assis. As crônicas dele eram assinadas de uma outra maneira,
Ele não trazia o seu nome impresso ali naquela obra, né? Naquela escrita, nas críticas que ele fazia. Não, ele assinava como outra pessoa. E aí ele se isentava, porque ele cria uma imagem de um autor dessas crônicas, né? De um homem já com mais idade e que é de uma família, que tem, né, parentes, enfim, então ele tem um respeito ali dentro daquela sociedade. Mas é tudo ficção, né? Essa ideia de criação dessa personalidade, essa personalidade não exatamente é ele, né? Então, isso é que é interessante. Então, ele traz as ideias, mas ele não diz que é dele. Depois é que a gente descobre que essas crônicas são dele. Mas, inicialmente, ninguém sabia. Então, quando as pessoas, né, contemporâneas dele liam essas crônicas, elas não sabiam quem é que estava falando sobre, né? Mas tem uma questão que é muito interessante, que é justamente a questão da República. Tudo bem, o Machado era partidário da abolição, ele achava que justo, bacana, bom que nós terminássemos com a escravidão, até porque aqui neste país a escravidão foi até onde deu, né? Então, um dos últimos espaços a abolir a escravidão no mundo foi aqui. Então, nós prolongamos esses maus tratos, essa situação indigesta por muito tempo, né? Então, já era a hora de botar um fim nisso. Tecnicamente, né? Porque na prática a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. Bom, em relação à República, o que Machadão pensa da República? Pois é, esse autor das crônicas, né, que ora são narrativas, ora são críticas, esse narrador aí, esse autor da crônica, essa voz que fala na crônica, ele apresenta as questões da República. E a gente sabe que ele não é exatamente o Machado, ele cria, né, essa cara diferente para fazer os textos. Na prática, o Machado era monarquista. Ele não gostava da ideia de república, mas, de certa forma, ele entendia que não tinha para onde correr, não tinha o que fazer. A república chegaria, inclusive porque existia uma movimentação que bradava, né, ou pela proclamação da república ou pela indenização dos negros. E aí, entre uma coisa e outra, vamos na república. Então, tem essa questão sendo trazida nos textos também. Ele cita algumas personalidades conhecidas daquele momento, bem como ele também vai citar figuras que são criadas, não são pessoas que existem na prática. E aí ele vai trabalhando com essas questões que são tão importantes para o período, são tão importantes para o Brasil, né, naquele momento e depois daquele momento também. E não com a sua cara, né, não com exatamente seu ponto de vista, mas ele vai trazendo tudo isso e criando, né, essa atmosfera das suas crônicas, sempre muito bem escritas. E é interessante porque quando a gente trabalha com essas crônicas, né, nós temos essa sensação de estar numa conversa com esse eu que fala nos textos. Parece muito que nós estamos aqui, mas menino, verdade, não acredito, você vê que coisa. Parece muito que a gente está nesse contato muito próximo, porque a crônica ela não tem a obrigação de trazer essa linguagem muito formal, ela pode trazer uma linguagem mais sucinta, uma linguagem mais leve, né? E situação que é bastante aproveitada atualmente, inclusive. Mas o Machado faz isso de uma maneira muito bacana. É um texto que a gente percebe diferente dos romances e dos contos que nós já conhecemos, certo? Então, é um texto que no final das contas se torna divertido. É um texto que é bem legal, é bem bacana, certo? Vocês vão gostar, leiam uma outra crônica, entrem em contato com esse texto, porque vale muito a pena, ok? Bom, sendo assim, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e boa prova para vocês, queridos. Aluno Galileu, vamos que a gente continua logo ali. Até!